Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Além do Capacete, hoje com a presença do Salomão, um mecânico, né, bem respeitado aqui em Goiânia. Meu amigo Zenha, que convidou o Salomão, obrigado por ter vindo, Salomão, obrigado pela presença, né? Vim aqui esclarecer algumas dúvidas que nós e o público em geral tem. É isso aí. Bem-vindo, Salomão. Estamos aqui para ouvir, né, a voz do especialista, né? E vamos saber, dizem que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Vamos saber se tem algum lado bom nessa implementação de álcool que o governo está colocando aí, colocando garganta abaixo da população aí, que aceita tudo, né? Vamos ver se tem algum lado bom. Para mim, só tem lado ruim. Para nós, motociclistas. Bem-vindo. Obrigado. Bom, Salomão, primeira pergunta, essa porcentagem de álcool que está sendo colocada na gasolina, como o Zenha disse, colocando garganta abaixo da população, né? Qual os benefícios que traz para o funcionamento de um motor e os malefícios? Estou falando benefícios se é que tem, né? Principalmente em motores de moto. Nos motores de altas cilindradas, que é o que o pessoal mais gosta, são mais apaixonados, é tipo robista, né? Não tem muita vantagem. Por quê? Vamos supor assim que você é uma pessoa leiga. Você pega e coloca, vai lá, abastece e sai na moto. Aí você observa que a moto não está com o mesmo comportamento que teria anteriormente. Por quê? Quando ela foi projetada, não foi projetada para nem uma porcentagem de álcool. Aí o que acontece? A sonda tem uma correção. Aí, vamos supor, quando você tem o veículo ali novo, para ele sair, existe uma norma, Euro 3, Euro 4. Aí eles já colocam o mínimo de gasolina possível. Aí o que acontece? Aí quando chega aqui, eles colocam álcool na gasolina. Aí começaram com 2% lá em 1970, depois foi aumentando, até chegar agora com 32%. Aí o que acontece? O álcool, ele aumenta a octanagem. É o único benefício que você vai ver por aqui por enquanto. Aí o que acontece? A octanagem é o poder de persistir a explosão sem a faísca. Então o que acontece? Enquanto maior a octanagem, melhor o funcionamento do motor. Então o que acontece? Os fabricantes orientam o quê? Você colocar gasolinas premium, que tem uma octanagem muito alta. Aí o motor vai trabalhar bem. Só que quando passa para o álcool, ele aumentou a octanagem, só que o álcool precisa de muito mais álcool do que a gasolina para que tenha uma queima perfeita. Aí o que acontece? A injeção corrige mínima coisa ali, porque uma hora a sonda trabalha em malha aberta e uma hora a ECU trabalha em malha fechada. Aí ela não consegue corrigir todos os pontos que são necessários. E aí acaba que começa prejudicialmente para o consumidor aí, que ele vai ter que ter um gasto aí com remap. E mesmo ele fazendo o remap, adequando a moto dele para o combustível atual, ele não vai ter a mesma performance, porque o motor não foi projetado para trabalhar no álcool. Ele foi projetado para trabalhar na gasolina. É que se você pegar aí as pessoas aí com mais de 50, antigamente, vamos supor, o cara tinha um carro AP, falava assim, vou passar esse carro para álcool. Modificava os pistões, rebaixava o cabeçote. Não era só chegar e pôr o álcool e mudar a giclagem, que a maioria não tinha injeção, né? Então não é só assim, mudando e corrigindo e acertando. Você acertar, acerta, mas você vai ter um bom desempenho? Não. O consumo aumenta automaticamente. Muito, aumenta muito. Eu percebi isso no carro. Eu tenho um carro que é só gasolina, mas está andando com álcool, né? Porque não existe gasolina para a gente comprar. As motos também que eu tenho da locadora, são motos todas a gasolina, não tem nenhuma flex, são motos de alta performance, como você disse, e o consumo aumenta com álcool. O que eu acho mais assim complicado, que são várias pontas que a gente tem que discutir. Esse dano que provoca nos motores de alta performance, não importa se é moto ou carro, os motores de moto eu acho que são mais sensíveis, né? São motores com giros muito maior do que alguns carros. Porque não tem padrão. Eu acho que os 32% na gasolina não é o problema. O problema é muito maior que isso.
porque eu já vi aí gasolina com 40% de álcool, outro dia eu vi com 60% de álcool. Então ninguém respeita a lei, essa é a verdade. Eu falo que o Zen até usou um termo legal, né, enfia a goela abaixo. E eu acho que o grande culpado disso somos nós, consumidores, que aceitamos tudo. Aceitamos tudo. Segunda-feira eu abasteci pela primeira vez com esses 32% e ainda brinquei com o frentista. Eu falei isso. Falei, e agora, com 32%, já estão colocando 40%? Ele falou, mais ou menos isso. E falou, sério, mais ou menos isso. Então, praticamente ele confirmou. Não vou falar onde foi, não precisa disso, né? Mas é uma coisa que a gente sabe que não funciona. O consumidor brasileiro, ele vive à mercê de pessoas que fazem o que bem entendem. Não tem uma lei que fala, que fiscaliza, tem que ser 32% de álcool. Porque eu acho que o 32% de álcool seria prejudicial, mas nem tanto como esses 40%, 60%, né? Nem sempre. Porque o que acontece? O álcool, ele retém umidade. O álcool que é usado no combustível, ele não tem água, só que ele retém umidade. Aí, vamos supor que você é um motociclista comum. Você não anda na sua moto todos os finais de semana. Aí, então, o que quer dizer? Que você anda pouco na moto. Aí, um final de semana você tem que ir com as crianças pro zoológico, outro final de semana você vai jantar com a namorada e tal. E vamos supor que você deixa sua moto ali 2 meses parada. Vai retendo toda a umidade que está no ar, o seu combustível. Então, vai desculpa. Não, tranquilo. Vai apodrecer o seu combustível. Aí nisso, você vai ter perca de bomba de combustível, perca de bico. As mangueiras que fazem partes do conjunto não estão adaptadas para esses 32%. E se você entrar na internet, tem poucos dias que colocaram esses 32%. Já acharam até 70% de álcool. Sim, isso que eu tô dizendo. Então, assim, o certo seria assim, o consumidor ter... antes de pôr aí, testa aí para mim. Aí, beleza, você tem como testar. Aí, ou você tem a opção de comprar uma gasolina que não tem isso, porque quem anda com os veículos prêmios, até a gasolina Pódio, essas com maior octana, as gasolinas prêmio, tem os 27% de álcool. Todas têm, então. Todas têm. Eu não tenho a opção de colocar uma gasolina no meu veículo. Eu tenho que colocar etanol sabor gasolina. Isso, falou tudo. Etanol sabor gasolina. E pagar preço de gasolina. Isso, porque se fosse assim, aumentou, você vai ter um gasto aí com trocar todos os componentes, adequar o seu veículo ao etanol sabor gasolina. Só que o que acontece? A gasolina custava R$7, agora está custando R$2. Aí seria compensativo. Só que está aumentando, hein? Questão de valores. Assim, eu acho que é bem discutível esse assunto, né? Eu não me importaria de pagar, sei lá, R$8 um litro de gasolina, mas que fosse gasolina, ou R$7,50 como está hoje. A gente paga como gasolina, mas é só sabor gasolina, não tem, álcool, é etanol. Eu acho isso muito desonesto mesmo, e a minha opinião, o grande culpado disso somos nós, consumidores. Já falei isso anteontem, nós não exigimos direitos, nós cumprimos com os deveres e não exigimos direito. O Zenha falou, enfiando goela abaixo, mas o culpado disso somos nós, porque aumentou a quantidade de álcool na gasolina, nós continuamos abastecendo. Aumentou novamente, nós continuamos abastecendo. Ontem já saiu uma notícia que vai passar para 35%. Então vai chegar um momento que nós vamos estar pagando álcool a preço de gasolina e vai estar com mais de 80%, porque nós vamos aceitando. Porque é meio chato falar isso, mas já está ficando até meio repetitivo. É muito fácil governar uma nação de frouxos. O Zenha está muito caladinho hoje. Estou aguardando a conversa de vocês aí, né, para não entrar no meio. Eu acho que o Salomão trouxe um parecer. O Salomão trouxe um parecer técnico muito
Sim. muito amplo aí, que dá muitas horas de podcast. Eu acho que nós vamos ter que fazer outros. Até quero que o Zenha faça comentários também sobre a parte técnica, né? Sim. O Salomão comentou com a gente aqui no início, antes de começar, que a quantidade de motos nas oficinas aumentaram com esse aumento do etanol na gasolina, né? Aumentou. Quando você pega ali motos prêmios, o que acontece? Você vai fazer uma revisão de funcionamento, você coloca os bicos numa máquina para medir a quantidade. Sempre tá com eles não estão estáveis. Sempre estão ou queima um bico ou está funcionando 30%. Então sempre tem isso. Isso aí eu posso mostrar para vocês na prática. Posso até fazer uma filmagem e enviar para vocês se vocês quiserem. Por favor. Aí o que acontece? Não é o caso, mas vamos entrar nas motos de baixa cilindrada. Se você pegar os mecânicos aí, vai nas oficinas e pesquisa. Falou, nos últimos anos, você tem trocado muita bomba de combustível? O cara tem de quilo já, porque toda hora queima. Porque não é produtos relacionados ao álcool, não é produtos relacionados à flex. São produtos que não são fabricados no nosso país, que é produzido para trabalhar justamente com gasolina. Então, esse 27% já não era tão legal. Aí, tipo assim, você vai ferrando mais, e assim, o que eu fico por pensar é quem que vai pagar essa conta. Nossa. Entendeu? Nossa, é lógico. Aí você raciocina comigo. Vou pegar uma Harley. Tem uma Harley que ela é 48, ela é 1.200. O tanque dela são 7 litros. Ela sai de fábrica para fazer 15 km com litro. Aí, você vai daqui para Brasília, você precisa abastecer praticamente 3 vezes. Com essa mudança, não vai ter posto. Não vai ter posto. Aí outra, o cara vai aumentar o dobro do que ele gastaria na viagem, sem benefício algum e prejudicando o motor. Por quê? A pessoa fala, não prejudica o motor, não. Não a um curto prazo, de 1 semana, 2, 3, mas o que acontece? Você já viu aquele filme ali que você embala verdura? Sim. Um plastiquinho? O óleo, ele faz aquela função, fica aquele plastiquinho fininho. A película. Fica uma película fininha nas peças. Aí o que acontece? A gasolina também contém tipo um pouco de óleo, então fica tudo normalizado. O álcool, ele limpa essa película. Então na camada de explosão ali... Destrói a película. Isso. Você vai ter um problema no pistão com pouco tempo. Por quê? O seu pistão, camisa, anéis, válvulas, não está projetado para esse combustível. Então, assim, não seria só uma questão de mudar um percentual. Seria uma questão de modificar todos os veículos que estão em circulações. Até mesmo porque se você pegar o veículo flex, ele foi projetado para isso. Mas motos de alta cilindrada, raro uma moto que é flex. Não tem nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Porque você perderia a performance. Entendeu? Vou perguntar para você aqui, eu acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar. Você como mecânico, né, especialista aí, primeira coisa, você falou de moto pequena, eu gostaria de saber quem é mais sensível a essa mudança aí do álcool, é moto pequena ou as grandes cilindradas? E eu vou juntar as perguntas aqui. Você recomenda o uso do combustível, tipo a gasolina Pódio da Petrobras ou aquelas especiais, né, que a gente sabe? Aí no caso eu não poderia marcar uma marca em específico, mas todas as gasolinas premium, elas têm um poder de octanagem melhor, então ela tem uma queima melhor e evita a detonação do motor em certas circunstâncias. Aí o que acontece? A moto de baixa cilindrada, ela sente mais, não é que ela sente mais. Você vê os resultados mais rápido, por quê? Ela está na entrega, está nos iFood, está toda hora na rua. As motos, mais. Justamente, as motos de grande cilindrada, qual que é a diferença? Na hora que você for daqui para São Paulo, você vai falar, não, mas parece que minha moto veio de lá aqui batendo pino. Aí, em um momento, ela não vai aguentar. Entendi. Falar nisso, eu sempre tive uma dúvida, não sei se já teve um caso lá, você já pegou uma BMW, um GS 1300, para mexer nela?
Já. Já. É porque que ela tem aquele barulho tão feio no motor? Parece que tá quebrando. Ah, não, é por conta do sistema que foi desenvolvido o comando de válvulas. É muito feio, né? A anterior também tem aquele barulho, né? Eles falam que é o motor geladeira, por causa daquele barulho. Grrr. Sim. Nossa, o barulho dela é muito estranho, né? Antigamente era das Ducati, né? Com aquele controle... Embreagem seca. Desmodrônico, alguma coisa assim. Agora... As válvulas sem mola também, né? Agora é as BMW, né, Céu? Que tem um barulhão feio que dói. E essas motos, igual as Ducati, que são motos de alta performance, né? Mesmo as Big Trail da Ducati são as BMW também, elas são muito mais sensíveis do que essas motos modernas que eu tô falando, moto de 2024 para cá, do que as antigas, 2020, 2019, ou é a mesma coisa? Na teoria, porque hoje existe uma ferramenta que chama IA. Então, o que acontece? Ninguém praticamente quer saber de mais nada. Tudo ele pergunta para o IA. Sim. E ali são informações que foram colocadas e um banco de dados enorme. E se você for falar algo contra política, lá não vai aceitar. Vai ser tipo uma informação programada. Aí o que acontece? Rapaz, eu esqueci a pergunta. Normal. Preocupa Se as motos mais modernas são mais sensíveis do que as motos mais antigas, assim, não tão antigas, motos de 2020 para trás, de 2020 para cá, entendeu? Sim, aí o que acontece? Agora eu voltei ao raciocínio. É uma IA, né? Aí ela dá várias informações. Só que o que acontece? As motos mais novas, se você olhar na internet, vai falar que ela suporta bem o combustível. Só que o que acontece? O próprio fabricante fala assim, ó, só coloca gasolina premium. Porque muitas das vezes você chega com a moto falhando, ele tira na oficina, o cara tira a gasolina, põe uma gasolina premium, a moto volta a funcionar normal. Então, assim, são vários sensores, não é tão detalhado, não é tão simplificado quanto um veículo comum, que está economizando em tudo. Tipo assim, você vai fazer uma moto, tipo uma moto cargo, para uma entrega, você não vai pôr muita tecnologia, por quê? Até porque você precisa economizar. Agora, o que acontece? Quando você passa para as motos de alta cilindrada, cada fabricante quer melhorar o produto dele e melhorar a performance. Então, assim, são diversos sensores. Tem moto que tem 2 borboletas, tem moto que tem 3 sondas de escapamento para ter uma regulagem melhor. Aí, na hora que você entra com esse combustível, não vai funcionar. Entendi. Então, as motos mais modernas, elas são mais sensíveis a essa bagunça generalizada que é a questão do combustível no país, né? A gente tenta aí, às vezes, abastecer só em posto de bandeirado, mas eu não sei até onde isso resolve, entendeu? Não sei até onde isso resolve. Eu gosto de abastecer em posto de alto fluxo. Isso é bom, porque você vai ter, igual eu estava falando anteriormente, o veículo roda pouco, a gasolina já vai apodrecendo ali, porque vai retendo água por conta do álcool e tudo, né? Então, você pegando um posto com alto fluxo, você vai pegar uma gasolina mais nova, porque ela está em rotatividade. Isso aí. Uma dúvida minha, só se você puder falar, tem alguma marca que é melhor, que aceita melhor isso aí? Tipo assim, não, a BMW, a concepção dela é melhor, tipo, tem motor boxer, ou a Honda, as África, sei lá, quais outras. Que aceita melhor o combustível. O álcool, Eu acho que é mais fácil o motociclista aceitar melhor o álcool do que o veículo. Com certeza. Tem um monte de alcoolizado por aí. Aí, porque o motor não foi projetado, taxa de compreensão, avanço de ignição, não foi projetado para aquilo. Você converte isso e o veículo funciona, só que fica assim, se você usar a gasolina premium, só para você ter uma ideia, melhorando a resposta. Se você pegar uma moto original, uma Harley Davidson, e levar pra gente fazer o remap hoje, original, sem mexer com filtro, sem mexer com nada, você já ganha de cara de 3 a 8 cavalos. Entendeu? E bastante torque. Já é torque. Justamente. Aí por quê? Você vai melhorar em todas as faixas etárias de
de funcionamento do motor. Uhum. Ele vai resfriar melhor, ele vai ter respostas mais rápidas. Já aconteceu assim, ó, a pessoa pega uma moto original e falou, "Ô, faz um mapa aí, porque essa moto tá muito ruim." Aí beleza, a pessoa chega pra mim assim, né, liga, passa 3 horas, 2 dias, liga, aí você vai atender o telefone até com medo, né? O que foi? Cara do céu, eu tava andando numa carroça e não sabia. Aí eu falo, não, usa gasolina premium, usa gasolina, que você vai ter uma melhor resposta. Porque essas outras gasolinas aí, às vezes você tem que pôr até um aditivo para melhorar a octanagem. Sim. Aí assim, já que você vai gastar com um aditivo, já põe a gasolina boa. Apesar que tá caro, né? A Pódio em Goiânia hoje, ela tá quase R$10 o litro. 9 os quebrados. É puxado. E aí, Celso? Duas coisas interessantes aí. A queima de bomba de combustível que o Salomão falou, das motos pequenas, que as oficinas hoje têm os quilos. Em 2015 e 2016, a moto de alta performance que mais queimou bomba de combustível no Brasil foram as Ducatis. Acho que você deve lembrar bem disso. Uhum. Todas com a luzinha amarela acesa lá que queimavam as bombas. E o pessoal ficava doido e tal. Quase queimou a marca também. Mas era o nosso combustível. Sim. Nosso combustível. Nós temos um amigo em comum, né, que é ducatista. Ele sofria, ele já comprava de 2, 3 bombas. Esse é um dos comentários. E o outro que você falou, que eu achei muito interessante, da 48. Para ir a Brasília, 3 tanques de combustível hoje. Para voltar mais 3. Resumindo, quem tem uma 48 hoje tem uma moto urbana e para entorno, né? Justamente. E se aumentar mais ainda, igual você falou, ir para os 35%, fica inviável você pôr uma moto dessa na rodovia. Porque daqui para Brasília tem vários postos, né? Mas dependendo da região que você for, você tem que levar combustível. E acaba o seu combustível, acontece qualquer coisa. Mas é complicado. O tanque dele é pequeno demais, né? 7 litros. Não, é pequeno, mas pensa bem, o que o Salomão falou tem sentido. Se aumentar, mas não são, o que eu falei, o problema não são os 32%. O problema é a porcentagem que entregam para a gente na bomba. Não é o que foi por lei, imposto por lei. É o que entregam para a gente na bomba que é o grande problema. Algumas perguntas aqui, Salomão, que estão mandando aqui agora, já chegaram 4 perguntas e estou vendo que está chegando uma quinta aqui. Qual vai ser o novo normal da manutenção de motos premium após o aumento da porcentagem de etanol na gasolina? Olha, essa pergunta é difícil, porque é tipo algo que a gente não viveu ainda. É previsão, né? Só que uma coisa é o seguinte, é como se fosse um meteoro que está caindo sobre a Terra. Eu acho que é. Mas a outra pergunta, mesmo na gasolina premium, a porcentagem de etanol é a mesma? É em torno de 25% a 27%. Então é menor. É menor. É menor, só que ela tem acima de 96 octanos, então a detonação do motor é menor. Então ela aguenta mais pressão, aguenta mais caloria, tudo nela. Enfim, o melhor que o motociclista pode fazer, né, seria abastecer só com prêmio, né? Justamente. Outra pergunta, tem mais 2 para você, Salomão, e depois tem uma para mim. Isso aqui é provocação, certeza. É de careca. Eu vou para a Bolívia, lá a gasolina é diferente e a altitude também. O que esperar do comportamento da minha moto? Não, se a moto for uma moto injeção eletrônica, a gasolina de lá é bem melhor que a gasolina de cá. A gasolina comum lá, pode-se dizer que é a premium daqui, ou superior. E vai daqui, né? Para a Bolívia vai daqui. Justamente. Aí o que acontece? A injeção, os veículos são remapeados na fábrica para usar em qualquer parte do mundo, né? Só não no Brasil por conta dessa gasolina. Porque se você pesquisar, poucos países que usam álcool na gasolina. Então, tem uma correção legal. Agora, se for um veículo carburado, aí precisa fazer um ajuste manual no local. Você chega lá, você tem que fazer um ajuste. O ano passado eu fui para a Argentina com uma moto pequena, uma Saara 300. E ela é flex. Eu nunca coloquei álcool nela.
aqui, com a gasolina nossa, ela fazia 26 com litros de gasolina. Uma economia boa. Cheguei aos primeiros abastecimentos, ela já começou a mudar. Na altitude, com peso, é lógico que ela vai consumir mais, porque a oxigenação é menor e tudo. Mas em lugares normais, ela fazia mais de 30 km com litro. Eu conversando com um frentista lá, eu falei, a gasolina aqui não tem etanol. Ele falou, não, nós temos 6% de etanol. 6%. 6%. E lá, provavelmente, são 6%. Porque os 22 dias que eu fiquei na Argentina, eu fiquei monitorando esse consumo. Era igual em todos os postos que eu abastecia. Então, essa diferença é muito, muito gritante para o nosso combustível. Voltando, entrei no Brasil, a moto começou a ficar embriagada novamente, né? Bebendo pra caramba. O interessante é que todo mundo que já foi para essa região que você foi, falava assim para mim, ó, na hora que você liga cedo, você vê que lenta gostosa. Que resposta legal. É verdade, verdade. E o consumo vai lá para baixo. O consumo, vamos entrar numa parte aqui que o consumo é importante levar em consideração. Por quê? Mas porque você tem um veículo, você vai rodar aí 1.000 quilômetros aqui dentro do país. Aí, que está aí com 50% de álcool, vamos supor. Aí o veículo que fazia 20, baixa para 10. Dependendo da retomada, baixa para 8. Então, assim, é perigoso. E você não sabe onde vai ter o próximo posto. Essa seria a próxima pergunta aqui. Praticamente você já respondeu, mas eu vou fazer. Existe uma distância segura para rodar na moto sem ser prejudicada pela nova formulação da gasolina? Não tem uma distância segura, né? Não. Porque você não tem padrão de gasolina. Justamente. Como que você vai ter uma distância segura? É a questão da gasolina premium, que eu acho, assim, nós estamos aqui em Goiânia tem vários locais que vendem, né, a gasolina premium. Mas quando você vai viajar, como é que você vai viajar confiando que vai achar premium? Não tem como. Então a moto tem que ter uma média, uma regulagem ali média, porque, né, não dá para usar só premium. Se fala muito de gasolina pódio. Eu vou abastecer com pódio. Goiânia nós temos aí alguns postos. Tem. Aí eu vou para a estrada. Eu não gosto de passear de moto, eu gosto de viajar de moto. Uhum. Na estrada eu não vou encontrar essa gasolina. Ó, nem daqui para São Paulo. Talvez eu entrar em Uberlândia eu vou encontrar, se eu entrar em Ribeirão Preto, eu vou perder 2 horas procurando um posto. Lógico que não são 2 horas, mas no mínimo 1 hora eu vou perder para entrar na cidade, encontrar o posto, que eu vou lá no Google, posto que tem gasolina pódio. Pode ser que apareça, pode ser que não. Eu vou ter que parar uma moto grande na cidade, onde eu consigo uma pódio aqui? Quem é que sabe, né? Eu não sei quem está nos assistindo, mas quem tiver Tiger, provavelmente já teve problema com o marcador de combustível. Por quê? Aí você pega e fala assim, né? É por conta da gasolina. Aí a pessoa que não é da área quer defender. Só que o que acontece? Então, como que por conta da oxidação, quando você desmonta para trocar, para colocar um nível de tanque novo, a oxidação que detonou. Aí fica aquilo que eu falei que oxida as peças. É a falta de lubrificação. A falta de lubrificação, porque o álcool puxa a umidade. A umidade provoca os outros males. Aí, outra moto, V-Rod. Qualquer mecânico já trocou 1 milhão de nível do tanque de V-Rod. De Tiger é infinito. Tanto é que tem gente aí que é especializada em recuperar. Em recuperar de tanto que queima. Não, nem tudo é tão ruim, né? Essa porcentagem alta de etanol na gasolina está gerando um emprego, gerando renda para algumas pessoas. Está girando a economia. Uma outra pergunta aqui. Celso, eu acho que a China está por trás disso para quebrar as motos a gasolina e todo mundo ter moto elétrica. Não é isso. A China está entrando muito forte no Brasil com motos a combustão. Forte mesmo, está vindo com tudo. Moto elétrica, as pequenas, as autopropelido, está vendendo bem, não atrapalha em nada. E eu acho que a China não tem nada a ver com isso. A China faz produtos para o mundo todo, produtos a combustão, está vindo com muito carro elétrico. Assim, eu imagino que tem pessoas poderosas que impõem isso. Eu imagino os donos de usinas de álcool, mas é imaginação, coisa da minha cabeça.
que impõe isso, o governo acaba cedendo, porque a pressão deve ser grande. São muitos empregos gerados nessas usinas. Eu vou dizer, a China não tem nada a ver com isso. Tem outros interesses por trás de tudo isso, tá? E volto a dizer, o Celso é repetitivo, mas o grande culpado disso somos nós, consumidores. Na pandemia, quando nós paramos de abastecer, que tinha que ficar em casa, baixaram o preço da gasolina, né? Baixaram o preço. E nós aceitamos, depois que acabou, normal, aumenta quando querem e fazem tudo como querem. E nós, consumidor, a população brasileira é frouxa. Os caminhoneiros já tentaram ajudar a gente, nós não aceitamos a ajuda deles, né? Eles tentaram nos ajudar e nós, não vou falar a palavra correta, mas nós sacaneamos eles, né? O Zenha fica rindo ali. Eu fico rindo, você é muito bravo, Celso. Não, tem que falar, Zenha. Nós somos uma nação de frouxos, cara. Nós temos que exigir direitos. Fazem o que querem com a gente. Não podem. Outra pergunta. Vamos mudar de assunto. Salomão, um motor de toda moto flex dura menos por causa do comprometimento da lubrificação no motor? Sim. Não por conta da lubrificação. É porque a vida útil do veículo a álcool é menor do que a vida útil do veículo a gasolina. Agora, se você falar assim, um motor a álcool da Yamaha e da Honda, vamos supor. Não, pode ser que seja mais ou menos parecido. Agora, em relação à gasolina, que é o padrão que nós seguimos, é bem menor. Entendi. Eu acho que inclusive motor flex ou totalmente a álcool, acho que não vai ter, não. Nunca vai chegar nas motos de grande cilindrada. Eu tenho essa impressão. Mas apesar que já está tendo que ser, né? Por causa que, igual ele falou, 35% agora vai ser um valor bem interessante. Nós estamos falando aí de 1/3, né? Do combustível comprado, né? Você compra 1 litro, 1/3 dele é álcool, né? Por lei. E o entregue pra gente. Então nós já estamos andando com a moto flex. Porque eu assim, nunca vi aqui em Goiânia chegar uma empresa de surpresa no posto tal e falar assim, nós viemos conferir isso aqui, viemos fiscalizar. Você já viu isso? Não vi. Ontem, quando eu postei... Não, mas é isso que você acha que todos os postos passariam? Eu já vi, trabalhei num posto aí 1 ano, né? Trabalhei num posto 1 ano. Eu já vi a ANP chegar lá e medir a quantidade de álcool no combustível e já vi, no máximo, em 1 ano, os 2 clientes pediu para medir, porque tem gente que não sabe, mas qualquer cliente pode chegar num posto e exigir que eles medam a quantidade de álcool na gasolina. Então, teve 2 que pediram. E esse equipamento é confiável? Não é confiável. Não é, você falou primeiro não é, então... Não, é sim. É uma bureta, você coloca um pouquinho de água e tal, e ele faz a decantação ali. Inclusive, eu já fiz isso, Celso. Eu comprei 1 galão uma vez, quando eu corri de motocross, aí eu coloquei lá 10 litros ou 15 litros de gasolina, aí coloca a água, você dá uma misturada, aí a gasolina separa do álcool, aí você pega uma mangueira, joga o álcool fora e fica só aquela gasolina sem álcool. Mas a minha moto ficou pior, bem pior. Aí eu falei, não, joguei 1/3 fora. Talvez, se você tivesse pego o álcool e colocado no piloto, né, talvez melhoraria. Talvez. Um cara bom de braço, né? Tudo depende do que está na mente, né? Mas eu não sei, viu, Salomão? Por quê? A mesma moto que funcionava com a gasolina comum na época, eu não usava gasolina de avião, os amigos usavam, mas eu não. Eu fiz essa decantação, tirei o álcool, que tira mesmo, separa. Você já fiz isso também. Mas a gasolina que sobrou ali, coloquei na moto, ficou uma porcaria. Mas a gasolina tem muita mistura também, né? Tem muitas impurezas que colocam para render. É o que eu falo, nosso país não é sério. Justamente. Era isso que eu tentei falar aquela hora. Porque mesmo que tenha a gasolina pura, não tem a fiscalização 100%. Por quê? Como que você ia saber que a gasolina que você decantou estava legal? Às vezes ela já estava ruim. Contaminada, né? Justamente. Não sei. Eu fiz só uma vez, não vou mexer com isso mais, não.
O resultado foi pior, Foi né? ruim, né? Pra que sofrer? Trabalho para ter um resultado pior? De forma nenhuma, né? Melhor ficar do jeito que tá. Ó, pergunta para você, Zenha. Hum. Zenha, ensina para nós como faz esse teste. Qual a Qual? quantidade de álcool na gasolina nos postos? Ah, como é que faz? É. Ah, não, tem que ter o equipamento, né? Umas buletinhas, você coloca um pouco de É só água. pedir no posto. É só pedir no posto. Todo posto ele é obrigado, acho que é a ANP mesmo, ter lá o equipamento e fazer na sua frente, né? Colocar gasolina, coloca água, coloca o álcool e um pouquinho de água. E ele decanta e vê o valor certinho de percentual de álcool na gasolina. Tanto é que E não pode se negar, viu? Posto nenhum pode se negar a fazer. Tanto é que tem até uma placa, né, nos postos, a porcentagem que tá. E uma pergunta para você, Zenha. Ah. Você que Essa disse é que sua. trabalhou, essa é minha mesmo, não veio não, a pergunta é minha. Você que falou que trabalhou no posto um ano, tem uma bomba que tem algo melhor que outra? Não, não. Eu tava no posto de um amigo nosso, você sabe qual é, e ele é muito sério nesse sentido. Eu fiquei lá, nunca vi nada, absolutamente nada. E não tinha negócio de bomba, não tinha negócio de misturar combustível, Eu água. Eu sei que tem, É, quem joga água no álcool, quem joga álcool na gasolina, eu sei que tem, mas nesse posto específico desse amigo nosso aí, ele tem uma rede de postos, ele não, que eu saiba, ele não faz isso de jeito nenhum. não que eu saiba não faz, eu sei, conheço bem ele, a família dele, todas de postos e é diferente. Então fiz essa pergunta pelo seguinte, uma vez um frentista que eu acabei fazendo amizade, que eu abastecia no mesmo posto, ele saiu do posto. Aí conversando com ele, se você for abastecer lá, vai na bomba tal, falou o número da bomba. Eu falei, por quê? Ele falou, não, é melhor, vai nela. Não deu muita explicação e eu, curioso, fui. Realmente tinha algo diferente, o consumo melhorou um pouquinho. Assim, perceptível esse consumo. Aí eu falei, cara, não volto mais nesse posto. E se essa bomba tiver parada, Vocês tiver mandaram a bomba ocupada, né? Eu falei, não tem sentido isso. Eu ter que escolher a bomba no posto, eu tenho que chegar e abastecer, né? E esse posto é aqui em Goiânia, na capital. Eu achei isso assim, eu falei, cara, existe isso? Será? Será que... E confirmou, porque deu uma mudança naquela gasolina da bomba número tal lá. Então, tinha um rosquete ali, né? Tinha algo, como é que fala? Obscuro. Algo errado que não estava certo. Outra pergunta, Salomão. Os motores de alta performance, não vamos falar de moto Big Trail, nada, mas os motores de 4 cilindros das motos esportivas são motores de mais giro e menos torque. Uhum. São motores que, para você curtir ele, tem que trabalhar em alta. Em alta. A moto Big Trail, você anda 120, 130. Baixa rotação. Você anda 3.500 giros, você está a 130. Agora, o motor de alta performance é giro, né? Uhum. É mais giro. O quanto isso prejudica essas motos esportivas que giro alto? É o que mais prejudica. Porque na alta, a pressão é maior. E aí, o que acontece? Como eu tinha dito antes, você precisa de muito mais álcool do que gasolina para ter a calibração certa. Então, assim, muitas das vezes o motor não comporta o quanto ele está pedindo para desenvolver um pouco próximo que o fabricante recomenda. Projetou para fazer, né? Porque ele projetou para trabalhar na gasolina pura, sem nem 6%, nem nada. Entendi. Uma vela de irídio hoje ajudaria em alguma coisa que tem uma faísca que espalha mais? Não, na verdade, assim, ela tem a vida útil maior. Ela tem uma queima melhor. Porque o irídio é um metal nobre, né? Uhum. É bem melhor do que as velas convencionais. Mas, assim, eu posso te dizer o seguinte, que o combustível é o que você está alimentando o motor, né? Sim. Se você está comendo comida que não presta, você não vai se sentir bem. A mesma coisa vai ser o motor. Não tem muita coisa que você tem que fazer para resolver o problema.
Resumindo, não tem como, né? Isso. É igual o meu amigo mecânico de carro falou, troca de carro. A pergunta aqui, a pergunta até fácil, né? Salomão, por que o desempenho do motor muda de acordo com a altitude? Aí o... Não, a altitude, né? Altitude. É a pressão atmosférica. Falta de oxigênio, né? Isso. Enquanto mais oxigênio... Ó, só para você ter uma ideia, o álcool, ele tem oxigênio como se fosse oxigênio líquido dentro da composição. Por isso que ele tem uma queima maior e precisa de mais combustível. Então, o que acontece? Dependendo da região, você tem um acerto melhor dentro dos padrões originais do que em demais, onde falta o oxigênio. A altitude muda o desempenho do veículo, como muda o desempenho nosso também, né? A falta de oxigênio, o rarefeito é muito forte. Aí não é só o motor da moto, do veículo que sofre, o nosso também sofre. Eu, quando chego em altitude, me dá uma dor de cabeça terrível. E nada passa, só oxigênio. Quando eu vou, eu levo os tubinhos de oxigênio e vou soltando os shortzinhos para passar a dor de cabeça. Não tem remédio que passa. Aquela bagaça lá de... chá de coca, pôr folha de coca na bochecha, tomar balinha de coca, só para dar afta para mim, não resolve nada. Muito bom, muito bom. Pois é, e sobre manutenção em geral, vamos sair um pouco do combustível. Isso. Vamos sair um pouco do combustível. Manutenção em geral, das motos grandes, qual que é a cartilha, assim, para quem já saiu do período de garantia? Né? Eu comprei minha moto zero, fiquei lá 1 ano, 2 anos lá, fiz a garantia dela, e agora eu quero sair e não quero ficar indo em concessionária. Qual que seria o beabá? Os veículos, né, de alta performance, eles têm a revisão preventiva. Aí, vamos supor assim, cada fabricante tem uma coisa. Aí, tipo assim, aí a experiência também ajuda nesse caso. Vamos supor assim, o óleo de bengala é para 40 mil quilômetros da maioria das motos. Só que o nosso asfalto não é o mesmo asfalto da Alemanha, não é o mesmo asfalto dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Você baixa isso pela metade. Aí, muitas das vezes, você passa numa saliência ou lombada muito forte, às vezes está com 5 mil que você trocou, rebenta um retentor de bengala. Então, assim, o normal mesmo, você fala de período, seria o seguinte, uma vez por ano, você desmonta tudo, faz aquela geral, pega da placa até no farol e vem conferindo todos os itens, porque aí você vai tendo melhor aproveitamento da sua máquina, porque ela não vai te deixar na mão por conta de coisinha. Não, desapertou não sei o que, tá vazando aqui. Então, assim, aí você consegue ter... Aquele detalhe que estraga a viagem. Eu fiquei na mão lá em Cavalcante, não sei se você conhece. Não. Na Chapada dos Veadeiros, rapaz, por causa de um rolamento de roda na BMW. A preventiva, nesse caso... Não fiz preventiva. A preventiva evita a substitutiva. Porque na preventiva, tipo assim, não posso generalizar, né? Mas posso falar por mim. Tipo assim, você tira o rolamento. Aí, às vezes, ele aparenta tá bom, você pega e olha, tá, balança, tá com o joguinho. Pega e fala, não, já vou trocar porque já tá aberto. Por quê? Às vezes o mais caro é a mão de obra. Então, o rolamento é barato. Então, você já troca o rolamento. A mão de obra você já cobrou, né? Porque você tá fazendo, já justamente. tá conferindo. Não, fora o chato de não continuar a viagem, teve essa parte financeira. Ficou muito mais caro do que ter feito uma preventiva bem feita. Principalmente nessa parte de engraxamento ali, de coisas Não, ali. e tem seguros, né? Que é tantos km. Aí fora disso aí, você tem que pagar do seu bolso. Tem que pagar. Aí muitas das vezes você chega num local que você não conhece as oficinas, os seus amigos não conhecem, é tudo novo para todo mundo. Às vezes arruma na volta, quebra de novo. Então vai virando assim, aquele pesadelo, né? Exatamente. Foi quase um pesadelo, viu? Só de lembrar você ficou triste? Não, deu uma tristeza. Rapaz do céu, eu gastei um dia a mais para vir embora. Minha moto veio veio errado, né? Veio numa rampa em vez de vir num transporte de moto. Veio num guincho. Veio num guincho, o cara amarrou com um cabo de aço. As bengalas, arranhou tudo. Não, cara, foi muito ruim.
A manutenção, Zé, a gente fala muito sobre isso, manutenção, e o Salomão deu um exemplo muito legal aí, gostei do que ele falou, da placa até o farol. Uhum. Então, você vem da placa até o farol, você vai conferir rolamento, lubrificar eixos da moto, conferir os retentores de câmbio, retentor de bengala, vem conferindo tudo, o líquido de arrefecimento, os dutos de óleo de freio, você sai tranquilo. Você sai tranquilo. É o que ele falou, às vezes o mais caro é a mão de obra. Você já vai desmontar a roda para conferir. Se tem um detalhezinho no rolamento, troca. Por que não trocar? Mas tem gente que prefere não trocar. Ah, não, vou usar até acabar. É o que aconteceu com ele, né? Vai acabar lá, não vai acabar. O que acontece? O pessoal que tem motos premium é tão apaixonado em motos que eu costumo dizer que, assim, eles perdem a família, mas não perdem a moto. É, claro. Aí eu tô falando. Aí o que acontece? Devido a esse cenário, o que eu fiz com a minha oficina? Eu comecei a trabalhar com o portão fechado. Por quê? Vamos supor assim que você vai fazer uma revisão geral dessa aí. Aí eu atendo com o horário marcado. Por quê? Eu começo a desmontar ali, eu vou desmontando, tirando foto, vou montando, mandando pro cliente e tudo. Quando termina, a probabilidade de dar um problema é mínima e o cliente fica satisfeito. Que ele Você faz um laudo do início ao fim, então. Justamente. Aí manda tudo pro cliente. Aí quando ele vai vender a moto, não precisa de ficar naquele negócio, ô Salomão, você lembra o que foi feito na moto? Fala, não, tem tudo aí no seu zap. Se você não tiver, eu te encaminho novamente. Aí, pessoal, você que quer fazer uma revisão de primeira, né? Sim. Salomão. Tá aqui, estamos falando aqui, nós vamos colocar depois o contato do Salomão aí nesse podcast também, né, Zenha? Mas tem no Google também, né? Tem no Google também. Eu acho que Salomão só tem eu aqui no estado de Goiás, então facilita um pouco. O Salomão tá aí, em oficina, trabalha com hora marcada, com agendamento, né? Não, tem gente que passa lá, fala assim, às vezes vem de outro estado, né? Foi indicado por alguém, fala, nossa, eu passei lá, eu estive em Goiânia, passei lá 5 vezes, você estava fechado, você estava por Paraguai, estava viajando, aí eu pego e falo, não, é porque eu trabalho de uma forma diferente. Acredito que dessa forma é só eu aqui em Goiânia. Isso é muito interessante, né? Porque você tem trabalho de portão fechado, com agendamento, você... não é aquela oficina que está fazendo revisão em 3, 4 motos ao mesmo tempo. Você pega a moto e termina, né? Justamente, que aí você consegue dedicar naquilo que você está fazendo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto, porque são poucas pessoas que acontece isso, né? Diz que quem envelhece fazendo o que gosta vive mais. Ixi, mas meu cabelo já caiu. Não tem problema. Mas vive mais. Vive mais. Eu já estou com 69... E me falaram isso uma vez, que quem envelhece fazendo o que gosta vive mais. Eu falei, cara, eu já estou com 50 e pouco, tá na hora. Foi quando eu tive a ideia de ter a minha loja, né? Bacana. Porque eu fui gerente de concessionária, muito dentro de autódromo, frequentando corrida, sempre no meio das motos. E aí eu falei, quem falou isso para mim foi a Thaís Freitas, quando ela apresentava o Globo Esporte. Quem envelhece fazendo o que gosta vive mais. E eu tive esse despertar. E falei, preciso... Você sabe que você me abriu um leque, porque já aconteceu assim, às vezes a pessoa tá com um problema no veículo. Aí chega em determinados local para resolver aquele problema, a pessoa já faz assim, então... Aí às vezes chega e como eu gosto daquilo, pega e fala, não, isso aqui vai ser filé demais de resolver. Legal, isso é muito bom. Já estamos chegando no nosso tempo, eu quero fazer o merchandise aqui hoje. Já fiz o do Salomão. A Garage Big Trail está com 2 produtos novos que eu vou apresentar. Um já estou apresentando de hoje para amanhã nas redes sociais e WhatsApp, e grupos de WhatsApp. Um deles é aquelas pessoas que querem ir para Argentina e Chile, mas não tem muito tempo. O deslocamento, falando aqui da nossa cidade de Goiânia, só para chegar na fronteira são 2 dias. Nós estamos com um trabalho novo lá em Salta, na Argentina, um serviço novo. Você pode pegar um avião, desembarcar em Salta, alugar a moto com a gente da Garage Big Trail e passear lá. Você pode ir tanto para a Patagônia como para o Atacama. São motos de 450 cilindradas, que são trechos grandes de off-road, com caminhonete de apoio. Você vai ter hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, e a moto com gasolina também. Então, você vai ter que levar o seu equipamento pessoal. Tem os preços para garupa e para você levar garupa, preço só para piloto.
tem que ser grupos de 6 motos no mínimo. Nós estamos com 11 motos disponíveis lá no norte da Argentina. Então, chegando ali no norte da Argentina, para quem já conhece, em Salta, você pode ir tanto para a Patagônia como ir para o Atacama. Já tem os vídeos prontos, umas imagens bonitas. Eu posso até não vender esse serviço para você, mas vou tirar seu sono. O outro serviço que nós estamos apresentando já está com 80% pronto. Uma plataforma que chama Motoviagens. Até estava conversando com o Salomão, é voltado para o mototurismo, essa plataforma. Você vai estar viajando de moto, você precisou de um transporte para sua moto, você vai entrar no Motoviagens, vai ter, por geolocalização, vai ter o serviço de transporte para sua moto. Você precisou de uma oficina, você vai clicar, se você estiver passando por Goiânia, você vai clicar lá, vai aparecer o Salomão. Vai aparecer quem tiver cadastrado na plataforma. Você tem uma loja de moto, um lava rápido de moto, uma loja de peças, uma borracharia. Todos esses serviços voltados para o mundo do mototurismo. Você tem a borracharia num posto de gasolina nas margens das rodovias, pode estar cadastrando lá no Motoviagens. Que você vai estar sempre conectado com alguém que vai precisar do seu serviço. Esse trabalho ele vem com um processo muito longo, mas agora está sendo concluído. Nós vamos já está funcionando Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Vamos ter parceiro em todos esses países já funcionando. Para o ano que vem, Estados Unidos, América Central, Estados Unidos, específico Rota 66 também, e a partir do segundo semestre do ano que vem, Europa. Então nós vamos ter o serviço já na língua espanhola, na língua inglesa, na língua portuguesa, em 3 continentes, né? O continente sul-americano, que o pessoal fala de continente americano, não, eu falo que somos dois continentes, o sul-americano e o norte-americano. E o continente europeu também. A América Central você engoliu. Não, a América Central a gente passa por cima. Essa aí. Não, mas nós vamos ter também. Estamos com alguns parceiros na América Central também. Bom. Já estamos implementando também essa geolocalização lá. Que a América Central é tudo mais difícil, Zé. Eu sei. É tudo mais complicado. É uma região que a gente que às vezes quer subir de moto para lá, muita gente que vai para o Alasca tem problemas, né? Sim. Então esses 2 produtos a gente está colocando no mercado e agradecer o Salomão por ter vindo. Nós vamos fazer outro, Salomão. Nós vamos esperar aí uns 3, 4 meses para ver o que vai acontecer nos veículos da Zenha com essa mudança. Vamos ver qual vai ser o resultado desse o resultado e você acompanha aí para trazer novas informações para a gente também. E a sua logomarca vai ficar aqui, tá? No nosso podcast. Tem os patrocinadores nossos aí, você vai ficar como convidado, vai ficar aí com a gente, todo podcast vai estar aparecendo, o Salomão. O nosso produtor vai colocar seu contato aí depois, né? Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo ele vai colocar o nosso produtor. Mais uma vez agradecer sua presença e... No mais, o que você tiver de informações para nos ajudar, o Além do Capacete é isso, pessoas envolvidas com motociclismo e também com mototurismo. É isso aí, eu vou agradecer também, vou entrar aqui antes de você, eu te agradecer também. Gente, é sempre muito bom a gente ouvir alguém que está lá com a mão na massa, né? Que tem a parte técnica, que tem a parte de estudo, mas que está ali todo dia olhando e vendo o que acontece com as motos, com as nossas sagradas, né? Eu sempre chamei de sagradas. Né? Então, muito obrigado, viu? Vamos até a próxima. Obrigado. Falando, Salomão, o Zenha falou um negócio interessante, você deve observar isso também. Eu falo que o cliente, ele desce da moto, ele dá 3 passos e olha para trás para ver a moto. Eu falo, na porta da loja, quando ele chega e não olha para trás, eu falo, vai trocar de moto. Mas normalmente ele dá 3 passos. Na oficina deve ser a mesma coisa. A mesma coisa. Ele dá uma olhadinha para trás. É a sagrada, é a paixão, né? Eu que agradeço e eu vou ficar como repórter. Eu vou informando vocês aí isso. Que ocorrer da agora para frente. Legal. Nosso repórter Salomão. Repórter do Além do Capacete. Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.